Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui em nosso canal. Para você que não conhece, te abençoo mensagens. E essa que vos fala, meu nome é Alessandra Zara e é com muito prazer que estamos mais uma vez aqui para meditar acerca da palavra de Deus. Eu sou uma eterna apaixonada pela palavra do Senhor e quero dividir com vocês. E Deus, ele colocou uma palavra no meu coração. E eu quero dividir com vocês. Mas antes, eu vou pedir que você deixe o seu like, que você ative o sininho para que você possa receber todas as nossas notificações e ficar por dentro de tudo aquilo que está acontecendo em nosso canal. E que você compartilhe para que o YouTube entenda que esse canal é relevante para vocês, ok? Sejam muito bem-vindos, aquele que já tem nos acompanhado, que você seja abençoado por Deus neste dia também, amém? E eu quero deixar aqui para reflexão de vocês um texto que se encontra em João, no capítulo 12 e versículo 26. A introdução, o tema dessa mensagem é o propósito em servir, amém? Então, o texto, ele diz assim: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Eu quero dizer que esse texto, ele é muito rico e ele é muito explicativo, porque quando nós estamos servindo a Deus, nós somos responsáveis por aqueles que crescem perto de nós, né? Aqueles que se desenvolvem perto de nós. Querendo ou não, nós somos uma referência para alguma pessoa, para alguém. Talvez não seja para a maioria, mas tem alguém que está agora, neste momento, se inspirando em você. É por isso que você precisa dar bom testemunho. É por isso que por isso que você tem que ser uma pessoa de fé e uma pessoa que está em constante busca, em constante aprendizado. Por quê? Como os discípulos do Senhor, nós somos chamados para servir. Amém? E como agente de Cristo, nós somos infiltrados neste mundo como agentes especiais, que estamos em determinados lugares, estamos em lugares estratégicos que Deus nos permite ir para ali, através do nosso testemunho e conduta de fé, nós possamos ser o sal da terra e a luz do mundo. Muita gente não quer mais ler a Bíblia, mas através do nosso testemunho, através dos nossos comportamentos e atitudes que dizemos ser cristãs, é ali que o mundo está lendo a Bíblia. Através dos nossos exemplos, através do nosso estilo de vida. E isso precisa ser algo que devemos alcançar gradativamente, um dia de cada vez. Nunca seremos perfeitos. Não é essa a visão do Mestre, que nós atingiremos a perfeição nesta terra, mas nós precisamos estar numa constante busca em querer nos aproximar daquele que é perfeito, que é Cristo. E através dessa misericórdia, dessa graça de Deus, o Senhor, ele vai nos refinando através do Espírito Santo, que é o nosso maior professor. Ele subiu, mas ele deixou o Espírito Santo para que ele guiasse a gente nessa jornada de vida e cristã até que ele venha. Amém? O servo de Deus, ele tem que estar disposto. Aquele que é discípulo, ele precisa estar disposto a seguir o mestre. Ele precisa estar numa posição de reconhecimento. Ele tem que estar numa posição onde ele se reconhece como filho, como discípulo de Cristo. E isso envolve relacionamento. Ele precisa estar numa posição de honra, de saber o que é honrar a Deus. Como é honrar a Deus? E isso envolve, mais uma vez eu vou repetir, atitudes e relacionamento, posicionamento diante de uma sociedade que impõe outras regras, que existem em nossos lares também e que nós carregamos para todos os lados,
crenças militantes. E nós precisamos refazer a rota. A gente precisa jogar tudo isso que a gente aprendeu, juntar tudo, desfazer e permitir que o Espírito Santo, ele recomece a construir algo novo em nós. Temos muitos exemplos. Pedro, Mateus, Tiago, João, Paulo, Maria Madalena, a samaritana no poço e o maior exemplo de todos, Jesus Cristo, que ele foi discípulo do próprio Pai. Ele não veio só para ele ser somente glorificado, mas ele veio para que, através da glorificação dele na cruz, né, ele também glorificasse o Pai. Ele também se tornou servo, porque o alvo é o Pai. Nós temos muitos exemplos de chamado. Nós temos Abraão, nós temos Moisés, nós temos Isaías. E através desses exemplos, nós temos como extrair características. Abraão era obediente e é, até nos dias de hoje, o pai da fé. Moisés, ele era corajoso e totalmente dependente de Deus. E Isaías, ele tinha uma disponibilidade, mas não era perfeito. Nenhum desses homens eram perfeitos. Todos esses que eu falei, eles cometeram alguns erros. Por exemplo, Abraão, ele mentiu diante de Faraó. Quando o Faraó perguntou se Sara era a esposa dele, ele disse que não, que era a irmã, temendo pela vida dele e do povo, mas ele mentiu, né? Quando ele recebeu esse presente de Faraó, quando ele expulsou de lá, mandou ele embora, devolveu Sara, ele recebeu o presente que era Agar, que mais tarde Agar, a serva dele, se tornou a esposa, que teve Ismael, e que até nos dias de hoje tem aquela confusão por causa de terra, porque são tudo parentes. Então, todos esses homens tiveram seus pontos positivos e negativos. E nem por causa disso eles deixaram de cumprir com seu chamado e servir a Deus. E isso é uma reflexão não só para você, mas para mim também. Se eles erraram como homens e Deus mesmo assim o quis e deu o potencial para que eles pudessem se readaptar, eles consertarem os seus caminhos, refazer a rota e continuar do ponto que parou e recomeçar, o que dirá de nós, irmãos? Então, Deus não está à procura de alguém perfeito. Moisés, qual foi o pecado de Moisés, o erro de Moisés? Moisés é o homem que é amigo de Deus. Então, Moisés, ele teve ira. Ele desobedeceu a Deus quando Deus disse que ele teria que ser o homem mais manso da terra. E num determinado momento ele estava tão chateado porque aquele povo ficava na cabeça dele. Eu até entendo, né? Mas Deus, assim, não entendeu neste momento. E Deus também o corrigiu, né? Tanto que ele olhou, ele bateu na pedra. Vocês querem água? Toma. E Deus mandou que ele tocasse na pedra e que não batesse na pedra. E o que aconteceu? Deus o corrigiu e ele bateu na pedra e ele não pôde entrar na terra de Canaã, né? Deus o levou para si. Então, todos esses homens, eles tiveram seus momentos de acertos e de erros. Então, servir a Deus, ele não vai ser fácil. Vai te custar algo. Vai te custar alguma coisa. E todos nós, assim como esses grandes homens de Deus, nós seremos testados. Todos nós, em algum momento, em alguma situação, ou em algumas situações que pode acontecer mais de uma vez, nós seremos testados. A grande questão é se você será aprovado. O teste existe, mas nós precisamos estar firmes para receber a aprovação de Deus, amém? Isaías, ele esteve também disponível
e não era perfeito. Embora ele intercedesse por aquele povo, pedisse perdão pelos seus pecados, se considerava um homem impuro, de lábios impuros, né? Ele também, né? Ele julgou, ele também, mas ao mesmo tempo que ele julgou, ele se arrependeu, ele se colocou lá na brecha por aqueles seus, né? Os seus descendentes, os seus amigos, e buscou a Deus essa restauração, esse avivamento, esse novo recomeço. Então, servir a Deus ele é muito mais do que palavras, requer posicionamento. A palavra adoração, ela está no original hebraico avodá, né? Que significa trabalho, serviço, obra, esforço. E aí a gente precisa entender que quando a gente vai adorar a Deus, isso requer sacrifício. A primeira vez que essa palavra adoração ela é mencionada na Bíblia é quando Abraão ele vai sacrificar Isaque a respeito de Deus e ele sobe para cultuar ao Senhor e ali promover uma adoração. Ele diz isso quando ele está no pé do monte e ele fala com os seus empregados para que eles aguardem ali que ele iria adorar. Em algumas traduções, podemos analisar que a primeira vez que essa palavra ela é vista, a adoração, é nesse momento. Então, hoje, nós precisamos entender que a adoração é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, não é por obrigação, é por uma entrega, é por um culto racional, como encontramos em Romanos, no capítulo 12, versículos de 1 a 2, que é uma palavra tremenda. E o princípio de você conhecer algo é conhecer e aprender a respeito de algo. Então, a gente precisa se aproximar, a gente precisa se entregar, a gente precisa buscar esse conhecimento, gerar esse ambiente de adoração, de devoção. É você reconhecer que Deus não é aquele que te dá as coisas. Deus é aquele que é na sua vida. Ele é o Deus da provisão, ele é o Deus do socorro, o Deus da cura, o Deus da salvação, o Deus da libertação, o Deus da recompensa, é o Deus que nos momentos que você está mais sozinho, ele é o único que não te deixa. Ele está disponível 25 horas por dia. Se houvesse essa contagem durante as horas, ele está, ele é sempre disponível. Amém? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo e santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em 1 Coríntios 7, devemos analisar que o que Deus mais ama são as pessoas. Amém? E Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. Porém, existem bloqueios em nossa vida. Amém? Bloqueios que vêm da nossa construção, que vêm da nossa origem familiar, que vêm de algumas limitações que você ainda não venceu ou que você já superou, mas ainda tem outros que você, se vê ainda meio disperso. Então, qual é o segredo para que a gente possa quebrar esses bloqueios? Todos esses homens que eu acabei de falar, Abraão, Moisés, Isaías, anteriormente eu falei de Paulo, eu falei de Pedro, eu falei de Tiago, de João, de Maria Madalena, de Estevão. Todos esses homens, eles tinham uma limitação. Mateus, todos eles eram limitados em alguma área da sua vida. Então isso é comum, porque nós que somos seres humanos, nós não somos
perfeitos, né? Perfeito é o Senhor, mas ainda assim o Senhor, ele quer desenvolver em nós o serviço, esse chamado. E quando a gente se coloca para fazer a vontade de Deus, isso começa fluindo naturalmente. Quando eu começo, acredito e digo sim, sim para o serviço cristão. Servir a Deus, na verdade, não é fardo, irmãos. Servir a Deus é privilégio. Graças eu te dou por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito. Amém? Então, nós devemos fazer, promover, é uma ação. Uma ação na prática. Real, é um posicionamento diante de tudo aquilo que o Senhor já realizou na sua vida e que vai ainda realizar. Então, nós estamos devolvendo a Cristo o que Ele tem nos dado de graça, que é o nosso tempo. O que hoje, na juventude, né, na vida das pessoas, tem sido de mais valioso? O tempo. E o que você tem feito com o seu tempo? Como você tem administrado o seu tempo? Né? Nós sabemos que a rede social é um campo de missões. Então, hoje eu estou aqui falando com vocês. Eu não me sentia preparada para isso. O Senhor tinha me pedido um tempo atrás, na época do Covid, e eu fiquei muito constrangida. Eu falei, Senhor, eu vou falar o quê? Eu vou dizer o quê, Senhor? Eu não tenho tantas capacidades, é algo que eu nunca fiz. Eu morria de vergonha de estar diante das câmeras. Eu, até um tempo atrás, eu fazia o quê? Eu botava só os áudios, eu ficava com vergonha de botar a minha aparência ali e tal, de explicar, de gesticular, de falar. Eu ficava com vergonha, porque eram as crenças limitantes lutando comigo. Deus, ele queria me ensinar algo novo, mas eu tinha aprendido as coisas de um jeito e eu não queria me abrir para o novo. E hoje eu estou aqui com vocês e tem sido um campo de batalha, de missão na minha vida, estar aqui falando para vocês. Tem vezes que eu consigo fazer, tem vezes que acontece tanta coisa na minha vida pessoal e que eu demoro para postar, mas o Senhor, ele sempre me lembra, não esqueça dos meus, não esqueça do propósito que eu coloquei no seu coração. Então, nós precisamos entender que somos soldados de Cristo, ministros de Cristo, e não importa como ele vai te usar, se é nas artes visuais, se é no corpo a corpo, se é no meio da rua, se é enviando alguma mensagem em algum encarte, não importa como que ele vai te despertar. O importante é você estar disponível. E mesmo que você não saiba fazer, se dê a oportunidade de você começar. E ele vai te ensinar, ele vai enviar pessoas, ele vai fazer você descobrir como fazer. E todos esses bloqueios que permearam a sua jornada, que eram do passado, eles vão ficar onde? No passado. E Deus, ele é o Deus de coisas novas, de coisas grandes que ainda a nossa existência humana, não consegue perceber. Como diz em Isaías, eis que estou fazendo coisa nova, ainda não percebereis? Então, ele já começou. O mais importante é você se colocar à disposição, ainda que você não se sinta preparado. O mais importante é você começar. É você começar e deixar o Senhor te guiar. O Espírito Santo desenvolver isso na sua vida. Então, eu deixo para reflexão de você essa mensagem, o propósito em servir. Aonde o Senhor te plantar, ele vai te sustentar. Já diz a palavra. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Deus, ele vai te libertar para que você venha libertar outros. É isso que Deus tem para sua vida. O propósito de Deus, ele só é manifestado
na realidade, na sua vida, quando você é canal de bênção, não só para sua própria vida e para sua família, mas quando você começa a deixar o Espírito Santo fluir também na vida de outras pessoas. Então, que o Senhor, ele possa tomar o lugar que é dele na sua vida, na sua família, e que você possa começar. O segredo é esse, é deixar o Espírito Santo governar a sua vida, um dia de cada vez, sem correria, sem pressa, sem desespero, mas observando a palavra de Deus, se permitindo aprender como discípulo e influenciando outras pessoas a buscarem esse Cristo, a buscar esse Senhor. Amém? Então eu deixo essa palavra para sua vida, que Deus te abençoe, abençoe a sua família e até um outro dia. Fique na paz, um grande beijo. Fui! Deixe seu like, ative o sininho para você receber todas as nossas notificações e se inscreva em nosso canal. Um grande abraço, fui!